Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza e no vídeo de hoje vamos falar sobre acumulação de riqueza, capital. Quem não gosta, né, não devia gostar, porque quem gosta, enquanto uns têm muito, outros não têm nada, tá bom? E sobre capitalismo comercial. Para que a gente já comece falando sobre capitalismo comercial, é importante que a gente saiba que esse é a segunda fase do capitalismo, porque o capitalismo é dividido em três fases. A primeira é o capitalismo comercial ou mercantil. A segunda é o capitalismo industrial e a terceira é o capitalismo financeiro ou monopolista. Todo mundo tem um sonho, não tem? O meu é, sabe o quê? Mudar pra uma casa que não tem vizinho. Sabe por quê? Vizinho é ótimo. Olha só o barulho. Então assim, vou ter que gravar esse vídeo com esse barulho mesmo, tá bom? Porque se for esperar isso pra ficar uma ele não cala e eu não gravo vídeo. Então vamos lá. E aí, assim, vamos conversar um pouco sobre como foi que surgiu, né, o capitalismo industrial, porque automaticamente falando disso, a gente já vai falar sobre a questão da acumulação de riqueza, porque o capitalismo industrial ele só foi possível graças a dois pilares, né, essenciais, como eu já disse, que foi a acumulação de riqueza, então por isso vamos falar sobre ela, e também a população livre sem meios de produção. Então vamos falar sobre esses dois surgimentos. Então, assim, como as grandes potências europeias, né, principalmente aí já no século XVIII, conseguiram acumular tanta riqueza, sustentadas em cinco pilares essenciais, que são eles a exploração, saque, pirataria, conquista e comércio, né? E aí, assim, iniciados no século XVI. Nesse contexto, a gente pode citar duas grandes potências, a Inglaterra e a Holanda. A Holanda foi a primeira metrópole a se tornar rica ainda no século XVII. E aí, assim, foi por mérito que ela se tornou rica? Eu pergunto a você. Não, a resposta é, mais uma vez, não, foi pelos cinco pilares que eu acabei de falar. Explorando, saqueando, conquistando, sabe, anexando outros territórios e tomando tudo que aquele território tinha para dar para ela. E assim, dá não é porque ela fazia era tomar. E além disso, a Holanda era extremamente violenta e assim, mão de vaca demais. Então, são assim, requisitos básicos para você se tornar alguém que vai ser rico, explorando, sendo mão de vaca, né, principalmente, e também explorando, que é outro fator principal. E assim, depois da Holanda, você tem a Inglaterra, que também se tornou outra metrópole. Ops, foi mal. Outra metrópole. Esse nome não sai. Metrópole extremamente rica, através do mérito. Dessa vez foi? Não, também não. Não foi por mérito, foi pelos mesmos princípios, pelo mesmo pilar, cinco pilares, né, que eu já falei pra vocês. E assim, outro fator extremamente importante e lucrativo para essas grandes nações europeias foi o comércio dos negros nativos da África, né? Que no caso, eles não eram escravos, mas passaram a ser escravizados. Eles eram aí reis, príncipes das suas terras e tudo mais, era uma pessoa normal e de repente chegava outra pessoa e falava, não, agora você é meu escravo e aceite se quiser, se não é obrigado da mesma forma. Então assim, iniciado no século XVI pelos portugueses e copiado pelas outras civilizações cristãs, mais aspas ainda quando coloca cristão, né? Porque, assim, não preciso nem falar pra vocês a barbaridade que isso era. Pronto, e agora que eu e você já sabemos como foi que esses grandes países, essas grandes metrópoles acumularam riqueza, né, essencial para o capitalismo industrial, vamos falar como foi que surgiu a mão de obra para as indústrias, né, ou seja, aquela população livre e sem os meios de produção. Bom, ainda na Idade Média, existiam as terras que a gente chama de terras comuns, que eram terras em que as pessoas poderiam utilizá-las, né, para tirar dali o seu próprio sustento, digamos que não tinham um dono. Só que assim, ainda no século XVI, os grandes fazendeiros começaram a privatizá-las, ou seja, demarcar, passar cercas e falar assim, não, isso aqui é meu, ninguém mais pode utilizar. Só que isso não teve, digamos, um grande êxito por parte dos fazendeiros, porque ainda teve muita resistência e tudo mais. Já no século XVIII, essa realidade começa a mudar, porque no século XVI não se tinha o apoio, né, do governo, porque também existia muita questão de medo, de revolta e tudo mais. Mas já no século XVIII, os grandes fazendeiros obtiveram, né, aí, o apoio do governo, o que facilitou demais para eles. Então essas pessoas que tinham acesso a essas terras passaram agora a não ter mais, porque elas eram terras privadas. Não tendo onde trabalhar, elas eram expulsas, né, daquelas terras e viravam mendigos, vagabundos, eram obrigadas a ir para as cidades, para as grandes cidades,
E aí é onde entra o papel das indústrias, porque as indústrias precisam de trabalhador que possam vender a sua força de trabalho. E uma pessoa só vai vender a sua força de trabalho se ela não tem meios de produção, tá? E assim, como é que funcionava? Era basicamente assim, os grandes fazendeiros, eles tinham autorização para chegar na propriedade de um pequeno fazendeiro e simplesmente, né, anexar a sua propriedade. Pronto, falar, agora é minha. E é isso, entendeu? Você não tinha muita força, não tinha nenhuma força nem voz. E simplesmente quem já tinha muita terra ficava com cada vez mais, né? E quem não tinha nada ficava com cada vez menos, ou seja, nada. Só uma perguntinha rápida para que você possa refletir. Esse tempo é muito diferente de hoje. Cada vez pessoas que mais têm com mais e as pessoas que menos têm com menos. É diferente, é parecido, é igual. Pode deixar nos comentários o que você acha, eu quero saber a sua opinião, tá bom? E continuando, então, quer dizer que a mão de obra, né, as pessoas que eram exploradas nas indústrias, eram especialmente as pessoas que viviam da terra, do campo. Não, as pessoas que moravam já na cidade também passaram por esse processo. Um exemplo eram os tecelões, porque, por exemplo, o que era que acontecia? Os grandes industriais, as indústrias, né, em si, trabalhavam com divisão do trabalho, com máquinas, naquele tempo máquinas a vapor. Então, assim, a produção era em grande escala, ou seja, a divisão do trabalho. Cada um fazia uma coisa, um apertava um parafuso. Inclusive, a gente pode perceber isso no filme Tempos Modernos, que provavelmente você já tenha assistido e já tenha debatido sobre isso, né? É muito, assim, muito comum esse filme, muito comum os professores passarem nas escolas, porque ele ilustra perfeitamente tudo isso que eu estou falando. Então, essa divisão do trabalho e as máquinas, né, faziam com que essa produção fosse em grande escala e os tecelões não tinham como competir com essas grandes indústrias. Por quê? Porque normalmente ele trabalhava todo o processo de fabricação. Se fosse fabricar, por exemplo, sei lá, uma camisa, ele conhecia todo o processo, desde tecer a lã e nananã e tudo mais. Por quê? Era feito ali por um processo familiar. Esse processo era feito, né, por a família. Todo mundo conhecia todo o processo, desde o início até o fim, enquanto que na fábrica isso não acontecia. Então o pequeno tecelão não tinha como competir, não tinha como produzir da mesma forma. Então ele acabava sendo anexado pela grande indústria também. Primeiro ele vendia ali o seu meio de produção, que no caso seria o tecelão, né? Ou a máquina de tear, desculpa. E depois o próximo passo seria o quê? Seria ele pedir emprego, porque não tinha mais o que ele fazer, não tinha mais como ele produzir para se sustentar. Então, ou ele se obrigava a vender a sua força de trabalho, que era a única coisa que lhe restava, ou então ele ia morrer de fome e a família dele também. Então, ele tinha que sustentar a família dele. Então, assim, ele passava a ter que se sujeitar a grandes jornadas de trabalho. Inclusive, acho que eu já falei até isso em um vídeo, né, que eu fiz sobre a primeira revolução industrial. Eu vou deixar por aqui pelos cards. Então, assim, vale a pena você assistir também para se aprofundar ainda mais nesse tema, né? Nessas questões. Com tudo isso que eu acabei de falar, surgiu então aí a população livre e sem meios de produção, essenciais para a indústria, porque você tinha uma grande quantidade de mão de obra, então os salários poderiam ser péssimos, porque sempre ia ter uma pessoa que ia querer trabalhar, se você não queria, outra pessoa com certeza ia querer. Você tinha também péssimas condições de trabalho e tinha também jornadas de trabalho enormes. Imagine só uma pessoa trabalhar 16 horas por dia, né? É uma barbaridade. Então, assim, só recapitulando o que a gente viu no vídeo. Vimos o que é o capitalismo industrial, a segunda fase do capitalismo, e como foi que ele surgiu, né? Sustentado nos dois pilares. A acumulação de capital, a acumulação de riqueza e também a população livre sem os meios de produção. E com isso chegamos ao final do vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Aceitamos o like de todo mundo, tá bom? Não se preocupe quanto a isso. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!